Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bem, meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para contar para os irmãos aquilo que eu entendi do texto chamado Poder do Evangelho. É um texto que não foi escrito por mim, ele está lá no Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, não escrevi, só vou contar para os irmãos aquilo que eu entendi, ok? Isto dito, vamos orar? Bondoso Deus, pedimos a tua graça, pedimos que tu nos dê entendimento, para que possamos saber o que tu queres dizer ao nosso coração e como devemos ter as vidas transformadas através das reflexões que temos aqui. Obrigada por tudo, Senhor. Perdoa os nossos pecados. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, então o texto chama-se Poder do Evangelho. Quem escreveu foi o pastor William Rodrigues. E ele pede que a gente leia Mateus capítulo 13, versículos de 31 a 50. É um texto razoavelmente comprido, mas nós vamos ler juntos, tá bom? E começa assim. E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu tempo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. E contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola, cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta. Abrirei minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. E ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, e o inimigo que semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo que faz tropeçar, e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo. Então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada no mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores puxam para a praia. Então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os peixes ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Amém? Então, irmãos, o nosso texto chama Poder do Evangelho. E o versículo que o pastor William Rodrigues escolheu é o 33. E diz assim: e contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Bom, então o texto diz que em Mateus, no capítulo 33, o Evangelho apresenta um bloco de parábolas, chamado Parábolas do Reino, que são essas que nós lemos agora. E aí Jesus vai descrevendo nessas parábolas as características do reino de Deus, né? Ele vai desenhando
como é o reino de Deus, para que nós possamos ter uma ideia. Então, a primeira característica do reino de Deus é a presença de Jesus Cristo. Então, o reino está presente na esfera humana, mas não é um tipo de estrutura física de marcante distinção visual. Ele não pode ser visualizado como se enxerga um prédio, apenas percebido. Então, assim, o reino de Deus não é um edifício, né? Onde as pessoas passam e falam, ele é o reino de Deus. Não. Ele vai ser enxergado com os olhos da fé. E à medida que nós tivermos uma conduta que reflita Jesus Cristo, aí sim as pessoas poderão ver o reino de Deus em nós, porque Jesus está presente. Outra descrição feita do reino é a sua potencialidade. É isso que representa o grão de mostarda. Então, assim, o que quer dizer, né? A gente diz assim, essa pessoa tem uma potencialidade para ser uma vencedora na sua profissão. É porque você vai vendo o perfil, as características dela. Então, ainda que hoje ela não seja um grande profissional, ela tem potencial para isso. E ela vai desenvolver e vai se tornar um grande profissional. Então, ele dá como exemplo aqui o grão de mostarda. Então, a gente não sabe como que é uma mostarda, porque a gente aqui não tem esse contato. Mas, se os irmãos procurarem a foto de um grão de mostarda, ele é muito, muito, muito pequenininho. Então, ele é a menor das sementes. E mais insignificante quando a gente olha. Fala, nossa, é muito pequenininha mesmo. Então, você olha e fala, não tem nada para oferecer, né? Só que quando o grão de mostarda germina, ele acaba virando uma árvore enorme. E essa árvore dá muita sombra e é capaz de abrigar animais e pássaros. Então, assim, você olha para o grão e fala, não tem potencial. Só que o reino de Deus é assim, parece que não é, mas tem um grande potencial. Bom, em seguida, o mestre apresenta o poder presente no reino de Deus que se assemelha ao fermento acrescido a uma massa de farinha, né? Uma medida de farinha. Então, sempre tem muito mais farinha, né? Quando você vai fazer um bolo, você coloca muito mais farinha do que fermento. Só que o fermento é power. O poder do fermento altera totalmente a mistura. Inclusive, se a gente for fazer um bolo e o fermento não estiver prestando, estraga toda a nossa massa, toda a farinha. Então, o evangelho, sendo vivenciado por um número ainda que insignificante de discípulos diante deste mundo corrompido, pode e deve fazer diferença. Então, é o que a gente sempre diz, né? Somos 40 milhões de evangélicos e o mundo está cada vez pior. Por quê? Porque talvez nós não estejamos fazendo a nossa parte. Então, ainda que sejamos poucos que reflitam a imagem de Jesus Cristo, o brilho de Jesus Cristo, nós temos que fazer com que o mundo se transforme ao nosso redor. Então, não adianta levantar uma bandeira e dizer eu sou cristão e não ter uma vivência que combine com isso que a gente está dizendo, né? Então, não é a nossa visibilidade, nem a nossa expressão numérica que define a nossa eficácia. Então, o que isso quer dizer? Aquilo que eu entendi é assim. Não adianta você ser um monte, milhares de pessoas, se você não é eficiente naquilo que você faz. Se aquilo que você faz não tem resultado. Se as pessoas olham para a sua vida e não percebem Jesus Cristo. Não veem que você é um cidadão do reino. É como se você fosse um agente secreto de Jesus Cristo. Então, a gente tem que viver realmente o evangelho. É isso que define o reino de Deus e a sua ação. Então, a gente precisa viver como cidadãos do reino para que ele seja percebido pelas pessoas que estão fora do reino. Então, assim, obviamente, a nossa conduta deve fazer com que as pessoas digam, nossa, que tem de especial naquela pessoa. E aí você vai poder falar do reino de Deus, né? Então, assim, a nossa conduta deve ser uma evangelização. As pessoas devem olhar para nós e perceber que nós refletimos, sim, Jesus Cristo. Mas nós temos que falar também, né? Porque
Lá em Mateus 28 diz que a gente tem que ir a toda criatura e falar. Então, a gente não precisa sair andando para falar. Vou para outro país, vou para outro mundo. Podemos sim, mas enquanto estamos aqui, se aqui permanecemos, temos que falar e viver de acordo com o que Jesus viveu e falou e nos orienta. Sermos orientados pelo Espírito Santo, para que as pessoas possam ver o poder do Evangelho. E eu vou contar uma historinha para vocês de 3 personagens. Uma esposa temente a Deus, que sempre tentava dizer para o marido sobre o poder do Evangelho. Um empresário muito rico, muito ocupado, muito sem tempo para ouvir as verdades divinas. E sempre que a esposa tentava falar para ele sobre o amor de Deus, ele dizia, para com isso, ninguém dá nada para ninguém, para. E sempre ocupado. E nós vamos então encontrar também um pequeno cidadão do reino, de mais ou menos uns 10 anos de idade. Então este menino, ele é muito pobre e ele está pedindo esmolas no farol. E aí a gente vê o nosso empresário vindo na avenida com 3 celulares ali, conversando com um, olhando mensagem na outra, sempre que para, tá no viva voz, tentando resolver alguma coisa, pensando nos negócios, naquilo que vai fazer, na reunião, o trânsito, 1000 coisas. E o menino chega na porta do carro do homem, porque o carro para no farol e bate. Pede que ele abra. E o homem impaciente desce o vidro e fala, e está lá o nosso menino, o nosso pequeno cidadão do reino, com uma caixinha de sapato e uma manga dentro. E ele diz para aquele homem, o senhor poderia me ajudar com alguma coisa para o meu almoço? Poderia me ajudar para que a minha refeição possa ser melhor? E aquele homem falou, menino, por favor, não vou ajudar não tenho nem dinheiro para mim, quanto mais para você. Não tenho dinheiro não, e olha só, não vou nem almoçar. Hoje não vou almoçar nada, eu não tenho dinheiro, me deixa. E o menino, quando viu aquilo, na maior inocência, disse, não, moço, não, por favor, eu tenho aqui na minha caixinha uma manga, e pegou a manga. Olha só, eu peguei uma só, mas a minha mãe me ensinou, através de Jesus Cristo, que nós temos que dividir o que nós temos. Ela disse que nós temos que ser bons cristãos e temos que compartilhar. Então eu vou dar esta manga para o senhor, para que o senhor não fique sem almoço. E depois eu vou lá pegar outra manga para mim. Pode ficar com essa manga, porque Jesus Cristo ensina a gente que a gente tem que ser solidário com aqueles que têm necessidade. E já que eu posso pegar outra manga, e entregou a manga para o homem, e o farol abriu, e começaram a buzinar, bi, 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 e aquele homem, desesperado, saiu com o carro. A hora que ele sai com o carro, ele se dá conta que ele está com a manga do menino. E assim que ele pôde parar, ele pegou a manga e ele chorou. E ele se lembrou das palavras da sua esposa, que tentava pregar o evangelho para ele. Se lembrou que ele dizia que ninguém dava nada para ninguém. E se lembrou que ela disse que o poder do evangelho é algo que modifica e transforma a vida das pessoas. Então, meus irmãos, às vezes Deus se manifesta numa manga, né? Num menino no farol, em pequenas coisas que a gente talvez não tenha nem ideia de que elas estejam acontecendo. Mas o importante é que, independente do que nós estejamos fazendo, vivendo ou falando, que nós possamos vivenciar o poder do evangelho e compartilhar essa verdade tão maravilhosa que é que Jesus Cristo veio ao mundo para nos salvar. Ele sofreu tudo o que ele sofreu, ele está vivo, ele ressuscitou, está vivo e quer resgatar cada um de nós. Então, se o irmão já conhece a Jesus, já conhece o poder do evangelho, o irmão deve compartilhar isso. Como aquele menino compartilhou a manga,
compartilhe a palavra de Deus. E agora, se você ainda não reconheceu que Jesus Cristo pode salvar a sua vida, pode te salvar da morte eterna, reconheça que Jesus Cristo morreu por você. Diga com a sua boca: Senhor, eu reconheço que sem ti eu não posso fazer nada. Faça uma oração aí, onde você estiver, ok? Bom, meus irmãos, eu termino aqui com as últimas palavras do manancial, dizendo que a frase é uma pergunta, e pergunta assim, ó: seu viver diário manifesta o reino de Deus? Então, novamente, esta é uma pergunta que só você pode responder. Eu termino aqui com o meu abraço fraternal, o meu abraço de ursa, e lógico, a nossa palavra de ordem que é saudades.